Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui retornando para fazermos aqui a nossa leitura, do livro de 1 Crônicas, o 8º livro histórico, onde nós hoje vamos ler 4 capítulos, amém? Capítulo 12, 13, 14 e 15, onde nós vemos aqui sobre genealogias, os descendentes, pessoas que foram contadas aqui, através da sua genealogia aí, e fizeram parte aí da história do povo de Deus, amém? Nós vamos ler o capítulo 12, que diz os que vieram a Davi em Ziglague. Esses, porém, são os que vieram a Davi a Ziglague, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes 2 irmãos de Saul, benjamitas, Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Jobeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Azemavete, e Bereca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias e Jaziel, e Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, e Arufita, Eucana e Acias, Azarel e Joézer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joel e Zebadias, filhos de Jorão, de Gedor, e dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. E Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes 2 filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Esses são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés, alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziglague, passaram para ele de Manassés, Adna e Josabade, e Jadiael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefe dos milhares dos de Manassés. E esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600.
Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800, varões valentes, homens de nome, em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000 também, destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000, com rodelo e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Asser, dos que saíam para o exército para adornarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus homens lhes tinham preparado as provisões. Também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13, a arca depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levantaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aió guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Capítulo 14.
Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E esses são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, Eibar, Elisua, Eupelete, e Nogá, Enefeg, Jafia, e Elisama, e Beeliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a altura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo, porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhes: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Capítulo 15. A arca elevada da casa de Obed-edom para Jerusalém. E fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Senhor e para servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe e seus irmãos, 120, dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe e seus irmãos, 220, dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe e seus irmãos, 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe e seus irmãos, 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe e seus irmãos, 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe e seus irmãos, 112, e chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab, e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenham preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Beni, e Jaziel, e Siramote, e Jeiel, Eune, Eliabe, e Benaia, e Maceias, e Matitias, e Elifeleu, e
Quinéias e Obed-edom e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe, e Maacéias, e Benaia com alaúde sobre Alamote, e Metitias, e Matatias, e Elifeleu, e Miquinéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. E que Ananias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias, e Josafá, e Netanael, e Amazai, e Zacarias, e Benai, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. E os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus amados, que nós finalizamos então a nossa leitura, de hoje, capítulo 12, 13, 14 e 15 de 1 Crônicas, onde nós vimos ali, os valentes de Davi que se juntaram a ele em Ziclag, nós vamos ver também que a arca do Senhor Davi intentou trazê-la, para sua cidade de Davi, mas trouxe da maneira errada, onde Uzá, colocou as mãos sobre ela e acabou morrendo, Após isso, a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, onde esta casa foi grandemente abençoada, todos os dias que esta arca permaneceu ali, porque representava e representa a glória de Deus, amém? Aonde a glória de Deus está, ela abençoa, ela traz bênção, ela traz vitória, ela traz vida, e vida com abundância. A presença de Deus em nós, ela dissipa todo mal, ela traz, coisas maravilhosas sobre as nossas vidas, amém? Que haja a glória de Deus sobre a tua vida, a presença do Senhor. Nós vimos ali também, como foi trazida novamente a arca do Senhor, para a casa de Davi, ali a cidade de Davi, e como os sacerdotes e levitas foram instados ali a fazer o seu papel conforme estava na lei de Moisés, que deveriam carregar os levitas a arca sobre os seus ombros, e a maneira certa e correta que deveriam fazer isso, e assim fizeram, amém? Glória a Deus. Por isso nós vamos finalizar elevando nossos pensamentos diante do Senhor, fazendo uma oração a Ele de agradecimento por mais esta bênção e vitória, irmãos, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, Deus amado, Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, em espírito, em verdade, crendo, acreditando e tendo a certeza, meu Pai, que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, operando o seu mal, a sua malignidade, as suas obras contrárias, Pai. Que o Senhor continue no controle, na direção de todas as coisas em nossas vidas, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Senhor, esteja, meu Pai, guardando a nossa mente, o coração dele e dela, daqueles que estão participando conosco, meu Deus, nesse projeto abençoado de leitura da Tua Palavra, a Tua Palavra que é a verdade, a Tua Palavra que cura, a Tua Palavra que liberta, a Tua Palavra, Senhor, meu Deus, que nos muda, que nos transforma e nos leva para o céu, Senhor. Que o Senhor continue guardando a mente dele, a mente dela, meu Deus, que a Tua
tua paz gloriosa, meu Pai. Ilumina, Senhor, os olhos do entendimento, dá no conhecimento, meu Pai querido, Deus amado, espírito de sabedoria e espírito de revelação, Senhor. Tira as escamas dos olhos, destampa os ouvidos, Senhor, e que o Senhor continue a tua obra sobre cada um de nós, meu Pai, a tua obra de purificação, de santificação, a tua obra de libertação, Senhor. Unge os nossos olhos, unge os nossos lábios, Senhor, meu Deus. Unge, meu Pai querido, Deus amado, para que nós tenhamos palavras de vida e não palavras de morte, palavras que venham produzir graça, aqueles que escutem, ouvem, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor continue sobre as nossas vidas, tendo controle, a primazia, em que somente o Senhor venha prevalecer diante da tua vontade em nós, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Oh, alabashurimi calamaia, recalabaçu de canta arabadaia, emodo comandacaia, sai de canta alabacheia. Glorificado, exaltado é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, Senhor. Graças te damos, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor da glória. Vem, Senhor, com teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua unção, meu Pai. A unção que quebra todo jugo, a unção que quebra toda opressão, meu Pai, e que faz a diferença, Senhor. Oh, alabashurimi calamaia, e calabaçu de canta nahai, e calamaçu e decoma nagaçu decai. Meu Deus querido, Deus amado, vai de encontro, Pai, a cada vida, a cada alma que está aí carecendo, meu Deus, da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, meu Pai. Estende as tuas mãos, Senhor, para ele, para ela, meu Pai, e confirma, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, a tua bênção e a tua vitória, Pai. Desfaz todo mal, desfaz toda malignidade, meu Pai. Ah, Senhor, meu Deus, dá graça a ela, para ela deitar, dormir e logo repousar, porque só o Senhor tem poder para fazer ela repousar tranquilamente, Senhor, meu Deus. Oh, papai querido, Deus amado, vai de encontro a este lar, esta casa, esta família, trazendo vida e vida com abundância, Senhor. Haja cura, meu Deus, neste corpo físico, meu Deus. Haja cura no meu corpo, haja cura, meu Pai, sobre cada um, Senhor, que está debaixo das tuas potentes mãos, meu Pai. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura toda enfermidade, meu Pai. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que faz uma obra grandiosa, meu Pai. Oh, papai querido, Deus amado, e nós cremos em o nome do Senhor Jesus Cristo, na bênção e na vitória. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. Oh, aleluia, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. E não deixe, nunca deixe de dar toda a honra e toda a glória a Ele, porque só Ele é Deus. Amém? Fique com Deus. Eu sou o pastor Giovanni, da Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, aqui em Francisco Morato. E estaremos aqui amanhã, se o Senhor permitir. Amém? Deus te abençoe e até a próxima vez.